Vocês vão esperar o Vasco chegar na zona de rebaixamento, tá numa situação muito pior, pra fazer alguma coisa, né? Vocês só podem estar de brincadeira com o torcedor vascaíno. Ridículo o que aconteceu hoje no Morumbi, assim como foi ridículo o que aconteceu no domingo passado contra o Santos, o que aconteceu naquela segunda-feira contra o Bahia, o que aconteceu naquela quinta contra o Coritiba no Couto Pereira. Atuações vergonhosas. Nos últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate. E aí, vocês vão esperar até quando? Para tomar alguma atitude, para mudar alguma coisa, para inovar, para dar uma resposta ao torcedor? É sério isso? É sério que em 2023, com 120 milhões de reais de investimento, o torcedor vai ter que sofrer com o Vasco na zona de rebaixamento até o final do ano? Vocês só podem estar de brincadeira. O Vasco se tornou uma SAF para isso. Para ter dentro de campo o mesmo desempenho de quando era uma associação. Vocês só podem estar de brincadeira. De brincadeira. Tô vendo muita gente falar do Maurício Barbieri. E concordo. Vou falar muito do Barbieri nesse pós-jogo. Muito. Não é pouco não. Porém, antes de falar sobre o Barbieri, eu quero falar uma coisa a vocês. O Barbieri não é um técnico ruim. E aí nesse momento você pode estar revoltado comigo. Lucas, você é maluco. Você vem gravar um pós-jogo após o Vasco tomar de 4 e falar que o Barbieri não é um técnico ruim? E eu falo, Barbieri não é um técnico ruim. Barbieri não é um técnico que não sabe pensar no jogo. Um técnico que desenvolveu um trabalho muito bom na RB Bragantino não à toa. Porque era um técnico bom. É um técnico com boas ideias. Mas sabe qual é o grande problema do Maurício Barbieri, torcedor? Eu faço questão de falar a vocês. Maurício Barbieri tem 42 anos. A maior parte da vida do Maurício Barbieri, ele viu um Vasco fracassado, um Vasco nojento, um Vasco falido, um Vasco que não ganhou títulos. A partir dos 20 anos de idade do técnico hoje do Vasco, Maurício Barbieri, ele não viu absolutamente nada da grandeza do Vasco. Então Maurício Barbieri olha para o Vasco como um clube normal, como um clube que não ganha títulos, como um Goiás, como um RB Bragantino, como um clube aí que está numa faixa média do futebol brasileiro. É dessa maneira que o Maurício Barbieri vê o Vasco da Gama. E isso é completamente comprovado a partir das atitudes, dos posicionamentos. Hoje, gente, nós não temos na beirada de campo um técnico ruim, um técnico limitado. Não! Hoje, o grande problema é, nós temos na beirada de campo um técnico que não sabe o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, a gente vai ficar tentando tirar água de pedra até não sei quando. Mas eu acho, depois dessa partida de hoje, difícil e muito difícil a gente ver um trabalho bem desenvolvido com o Maurício Barbieri no comando do Vasco. Sabe por quê? Porque a mentalidade que ele tem sob o comando do Vasco é: um empate contra o Palmeiras é bom. Um empate num clássico contra o Fluminense é bom. O empate contra o São Paulo no Morumbi é ótimo. Por isso, ele tira o Galarza que fez o gol e coloca o Rodrigo, o primeiro volante, o pitbull da torcida, né? Para segurar o jogo, colocar ali ordem na casa, ser mais um jogador defensivo e garantir o empate, levar um ponto para São Januário. Sabe o que aconteceu? Muito longe disso. Rodrigo falhou, o escanteio aconteceu e o Vasco tomou o 3º gol. Logo em seguida veio um 4º, com mais uma falha do Robson Bambu, insistência também do Maurício Barbieri. Então eu quero introduzir aqui as minhas falas sobre o atual técnico do Vasco, falando exatamente isso. Não acho o Maurício Barbieri um técnico ruim. A gente teve lapsos de bom futebol sim nesse 2023. Mas sabe contra quem? Contra a Volta Redonda, contra o Dax, contra a Portuguesa, contra clubes menores do que o Vasco da Gama. Que aí na cabeça do Barbieri ele olha para esses jogos e fala: ih, o Vasco é maior, então o Vasco tem que jogar como o Vasco tem que jogar pra cima, o Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que propor jogo, o Vasco não pode empatar. Só que aí sabe o que acontece quando o Vasco enfrenta um São Paulo, o Vasco enfrenta um Fluminense, o Vasco enfrenta um Palmeiras, o Vasco enfrenta um Atlético, o Vasco enfrenta um Santos? Pro Barbieri é irmão. Pelo que eu sei de Vasco, o Vasco não ganha nada nos últimos 20 anos. Pelo que eu sei de Vasco, nas minhas inocências dos meus 42 anos, eu pouco sei do que o Vasco fez e faz nesses últimos anos. Então eu vou fechar a casinha, irmão. Porque o Vasco, não sei se consegue bater de frente com o Palmeiras, não. Porque o Vasco, eu não sei se consegue ganhar do São Paulo no Morumbi, não. Essa é a mentalidade hoje do nosso treinador.
Uma mentalidade de alguém que não conhece o tamanho do Vasco e vai se posicionar dessa maneira que o Vasco se posicionou hoje contra o São Paulo, que se posicionou contra o Palmeiras, que se posicionou contra esses outros clubes. E infelizmente vai ser assim, meus amigos. Esse vai ser o Maurício Barbieri. Não à toa ele, após a entrevista coletiva contra o Santos, virou e falou: o Santos é um clube que está acostumado com a elite. Então a gente ter pelo menos posse, chegar ao gol do Santos, é algo positivo. Que enfrentamos um clube acostumado com a Série A. Ou seja, ele mostra o que ele pensa de Vasco. Ele mostra o que ele pensa desse trabalho dele. E aí eu vou falar, de verdade, na boa. A gente pode criticar o Paulo Brax pela montagem do elenco. A gente pode criticar que faltam peças. A gente pode criticar que temos jogadores ruins dentro desse elenco. Isso é fato, isso é nítido. Temos o direito de criticar. O que, na minha opinião, é nítido é que o São Paulo não é um elenco melhor do que o do Vasco. Não é. O elenco do São Paulo é igual ou pior do que o elenco do Vasco da Gama. Hoje, a gente viu um time que nos 9 últimos jogos, sob o comando do Dorival, tem 5 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota. Sabe por quê? Porque tem um técnico na beirada de campo que sabe o tamanho do São Paulo. Independente das peças que tem em mãos, o São Paulo vai jogar como São Paulo. São Paulo dentro do Morumbi vai impor a sua moral. Vai jogar com o tamanho da camisa e vai buscar uma vitória independente do que aconteça. Tá 2-2 aos 43? Não quer empate não, parte pra cima. Vai buscar o terceiro, vai buscar o quarto. Sabe por quê? Porque na beirada de campo tem o Dorival Júnior que sabe o que é o São Paulo, sabe o tamanho deles. Aí na nossa beirada de campo tem o Maurício Barbieri, que aí vê o Vasco empatando com o São Paulo no Morumbi e eu vou fechar a casa. Eu vou segurar, irmão, porque eu não vou aguentar não, é o Vasco. Do outro lado tem o São Paulo. É uma mentalidade de alguém que não conhece o Vasco da Gama. Enquanto ele estiver lá, a gente não vai sair disso daí. Paulo Brax, pelo amor de Deus, veja o que eu tô te falando. Veja o que eu tô te falando. O Barbieri não é ruim, não acho o Barbieri ruim. Não acho o Barbieri um técnico fraco. Muito pelo contrário, gosto muito do Barbieri como treinador. Fico triste por ele não estar dando certo no Vasco. Mas nesse momento o que eu tô vendo é que ele não conhece o nosso clube. É melhor trazer outro. É melhor trazer outro. Luiz Castro no Botafogo pode falar o que quiser, mas é alguém que coloca o Botafogo, ó, lá em cima, irmão. Botafogo caindo aí aos pedaços nesses últimos anos, o Luiz Castro mantém a sua postura. O Botafogo é o Botafogo. É o Botafogo de Garrincha, é o Botafogo de Nilton Santos, é o Botafogo de grandes ídolos. Então o Botafogo vai jogar como Botafogo. A gente olha o Vasco e não vê o Vasco jogando como Vasco. Independente do que aconteça. Eu já vi Vasco de Rafael Silva, eu já vi Vasco de Douglas Cachaça, eu já vi Vasco de Jomar, eu já vi Vasco de vários tipos de jogadores diferentes, jogadores limitados. Mas um Vasco jogar como tá jogando dessa maneira eu nunca vi na minha vida. Eu tenho 23 anos e nunca vi o Vasco jogar com tamanha pequenez. Realmente, gente, tamanha pequenez. Um Vasco amedrontado, um Vasco medroso, um Vasco que se esconde, um Vasco que os jogadores mostram que não sabem o tamanho da camisa do Vasco. Toma o gol, caraca, cara de preocupação, ou às vezes cara de tranquilidade, não vê ninguém, que é Vasco, vamos embora, vamos ganhar, vamos pegar a bola, vamos fazer o gol. A gente não vê isso, não vê. Uma semana de treino, uma derrota pelo placar de 4-2. Aí, sabe o que eu falo pra vocês? Tá ruim? Tem como piorar. Semana que vem é Fortaleza no Castelão. Tá ruim? Depois do Fortaleza é Flamengo no Rio de Janeiro. Tá ruim? Depois é Inter no Beira-Rio. Meu amigo, se o Vasco não tá na zona nessa rodada, comemore, porque na outra vai entrar. Pô, Lucas, você tá tão desanimado assim? Tô. Não tem como mais me animar. Um time que, empatando pelo placar de 2-2, toma 2 gols em menos de 10 minutos. Além de mostrar ser um time com diversas falhas, é um time que tem o emocional, completamente abalado. Um time fraco emocionalmente. Um time fraco emocionalmente. Um campeonato brasileiro como está sendo esse, meu amigo, que é jogo grande após jogo grande, é final após final, é pancada atrás de pancada. Se não tiver emocional, cai. Cai feio. Cai feio. E é aquele ditado: mosca, quando entra na bosta, sai voando. Elefante se afunda. O Vasco é um elefante. O Vasco é gigante. Se o América Mineiro, com todo respeito, se o América Mineiro, se o Goiás,
Se um clube de pequeno investimento ou pequeno porte entra na zona, a pressão não é a mesma do Vasco, porque é mosca, sai voando. Agora o Vasco, a pressão é tão grande, é tanto peso que afunda. Então, meus amigos, abre o olho. A hora de tomar atitude, de tomar partido, de tomar posição é agora. Deu. Cansamos. Acabou. Não aguentamos mais essa palhaçada que estamos vivendo nesse último ano. Já passou do limite, já extrapolou. Tá extrapolando cada vez mais. Pô, a festa que a torcida do Vasco fez hoje no Morumbi, gente. Mais de 2.000 pessoas com certeza lá. Entendeu? É um desrespeito, cara. Desrespeito, sério. Desrespeito. E volto a repetir. Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga. Botar a carinha pra apresentar jogador é mole, é bonito. Botem a cara. Dê satisfação. Ó, torcedor vascaíno. O momento é ruim. Sei disso. Barbieri não tá bem. Pelo menos fala, tô fechado com ele. A gente vai até o final com o Barbieri. Fala, se posiciona, esclarece. Esclarece. Esclarece porque tá difícil. E não quero papo não de que caia. Não tem isso que caia. Vi alguns canais falando que caia. Se tiver que cair, que caia com o Barbieri. Não, isso não existe. Isso pra mim não existe, não é que caia. Tome partido. 120 milhões de reais em investimento é para estar apresentando um futebol melhor. Se Fortaleza com investimento baixo apresenta um futebol melhor. Se o América Mineiro apresenta um futebol melhor. Se o Coritiba apresenta um futebol melhor, eu não aceito o Vasco com 120 milhões de reais em investimento apresentar esse futebol medíocre. Me desculpe, irmão. Não dá. Não dá. Cansei. Tô cansado, cara. Ó, limite do limite. Exaustão. Deu. Tá? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que tá difícil, cara. Surreal o que o Vasco tá fazendo com o seu torcedor. Até quando? Essa é a pergunta que eu faço. Vambora. Se inscreva, compartilhe. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.